E aí, galera, saudações, obrigado por terem voltado. O bloco passado foi mais um desabafo, mas não deixa de ter sua técnica. Mais uma vez, eu recomendo o documentário A Lei da Água, dois pontos, o novo Código Florestal. Não vamos colocar NFC não, que não vai aparecer nada. Então, a Lei da Água, o novo Código Florestal. E algumas pessoas me falaram que tem no YouTube. Eu não confesso que eu não fiz a pesquisa, porque antes de ser postado no YouTube, eu acabei adquirindo lá pela loja do iTunes. Então, salvo engano, é questão de R$ 14, R$ 15. Dá uma olhada lá. Se for possível, assista. Se achar de graça, assiste também. Mas eu considero importante não só por aquele debate político que a gente já encerrou no bloco passado, mas também porque ele vai mostrar na prática alguns conceitos que, apesar de eu não ser um grande defensor do Código Florestal, ele tem alguns conceitos que são importantíssimos. Tem coisas, inclusive, louváveis, como, por exemplo, o incentivo à produção de serviços ambientais, inclusive com a possibilidade ali de remuneração. Serviços ambientais esses ligados diretamente ao princípio do protetor-recebedor, que a gente falou lá atrás, ok? E tem pelo menos dois tipos de espaços territoriais especialmente protegidos que eu falei para vocês, eu tenho falado várias vezes que estão previstos aqui nessa lei, ok? Então, nós temos espaços protegidos, segundo essa lei ela é importantíssima, mesmo que menos protetiva do que existia antes, mas para a proteção do meio ambiente. E a primeira delas, a primeira desses tipos de espaços territoriais especialmente protegidos é a APP. Meus amigos, Área de Preservação Permanente. Pelo amor de Deus, é diferente de APA. A APA que a gente viu é uma unidade de conservação de uso sustentável com extensa área e relevante ocupação humana. Basicamente, essa o resumo do que seria uma APA. Área de proteção ambiental é diferente de área de preservação permanente, cuja sigla é APP. Tudo bem? E aí, professor, o que é uma APP? Então, meus amigos, aqui na Lei 2.651, o novo Código Florestal, nós temos também um artigo para a chamada interpretação legítima ou interpretação legal, se vocês preferirem. Ele diz, olha, artigo 3º aqui para vocês. Para efeitos dessa lei, entende-se por... Vamos aqui, ó, inciso 2, área de preservação permanente. E aí, ó, a área protegida, um espaço territorial especialmente protegido, coberta ou não por vegetação nativa. Então, olha, a gente protege a vegetação aqui no Código Florestal em essência, mas a APP ela não precisa necessariamente estar coberta por vegetação nativa, com função ambiental de preservar, e aí atentem aqui para esse termo, preservar, eu volto já para ele, é importante, inclusive está no nome do Instituto, os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Em outras palavras, meus amigos, uma APP, Área de Preservação Permanente, são espaços territoriais que são frágeis pela sua própria natureza, pelas suas próprias características, já é frágil, que merece uma proteção a mais. Uma proteção essa que é guiada pela preservação estrito sensu. Significa que aqueles espaços eles já são tão frágeis que se eu permitir alterações, seria possível
a ruína daquele equilíbrio. Então, a ideia é, de fato, preservar essas áreas diante das suas fragilidades. Eu vou proteger recursos hídricos do assoreamento, de serem tamponados, de serem encanados. E aí, de repente, porque isso nunca acontece no país, isso nunca acontece aqui na nossa região, chove e alaga tudo. Por que alagou, professor? Ah, não, porque essa área alaga mesmo. E aí, por que eu sei que alaga mesmo e eu deixo gente morar em cima? E aí desliza o morro, o povo morre. Eu sei que alaga mesmo e todo ano o povo perde os seus objetos pessoais, seu prejuízo, morre gente. Pessoal, a APP é para proteger exatamente disso. Então, se eu vou proteger a chamada mata ciliar dos recursos hídricos, daqui a pouco a gente fala os exemplos, é exatamente para evitar que tenha erosão na calha do rio, que esse material sedimentar se deposite no fundo do rio e agora o rio vai ficar mais fino, mas também mais largo. Qualquer chuvinha vai trazer inundação. Então, a gente protege os rios, a gente protege as encostas de morro, a gente protege os topos do morro, as escarpas de uma chapada. Então, é para isso que a gente precisa, para proteger a biodiversidade, para proteger a paisagem, mas para proteger também as vidas humanas. Infelizmente, meus amigos, esse Código Florestal, e daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, ela traz uma série de atos permissivos à utilização das APPs. É de preservação e é preservação mesmo, eles reconhecem isso. Mas olha, é de preservação, mas é possível usar em determinadas situações. São situações que, salvo engano, são 22 previstas em lei, fora que tem 3 incisos. E outros casos semelhantes que o presidente da República entenda ser possível. Então, complicado. Vamos lá, vamos voltar para o nosso slide. A gente já deu o conceito legítimo, interpretei para vocês para dizer que são áreas que pela sua própria natureza já são frágeis e que diante dessa fragilidade nós temos que ter um cuidado especial próximo àquilo que se fala da preservação propriamente dita. Ok, artigo 4º. São as APPs, considera-se áreas de preservação permanente, as zonas rurais ou urbanas. Quer dizer, meus amigos, que ao contrário das reservas legais, que daqui a pouco eu vou citar para vocês o que são, as APPs, elas podem ser em áreas urbanas ou rurais. Não é porque um lugar já foi transformado completamente em zona urbana, como praticamente o Juazeiro todo já foi, que não tem APP. Tem. Tudo que for ali dos córregos, que não sejam os efêmeros, devem ser protegidos. As encostas de morro devem ser protegidas. De vez em quando a gente já tem deslizamento de terra aqui, meus amigos. Em Barbalha já teve, no Crato já teve, gente morrendo, casa sendo destruída. Fora o que a gente vê todo ano ali no litoral do estado do Rio de Janeiro, na própria São Paulo, Salvador, de vez em quando a gente vê, Recife, Olinda. Então, vamos ter cuidado, vamos lá. Zonas rurais ou urbanas, é a primeira coisa que eu destaco para vocês, porque muitas provas e concursos tentam confundi-los de modo a levá-los a acreditar que a APP é apenas em zona rural. Não é. A APP também vai para a zona urbana. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, então vamos riscar os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de... Vamos por partes, vamos lá. Não esqueçam que é diferente de APA, pelo amor de Deus, mas vamos fazer aqui um desenho para vocês. Eu estou falando, meus amigos, das chamadas matas ciliares. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma calha de um rio e aqui eu tenho uma vegetação protegendo a calha desse rio. Ok. Então, eu tenho que proteger toda essa faixa que está dos lados, às margens do rio. Pelo amor de Deus, não confundir. Aquele é um marginal que comete crimes. Não. Marginal no sentido de que está às margens dos rios. Essas
matas, essas faixas marginais, nós podemos chamar de matas ciliares. Ciliares. Por que mata ciliar? Porque faz essa mesma função desse cílio que a gente tem aqui perto do olho. É para evitar que caiam impurezas no nosso olho que nós temos os cílios. E é para evitar que caiam impurezas no rio que nós temos as ditas matas ciliares. Inclusive, as raízes dessas plantas aqui vão ajudar a fixar a terra, impedindo que na chuva ela venha cair e se depositar no leito do rio. Então a gente protege. Faça essa experiência na casa de vocês ou em algum lugar próximo. Pegue uma mangueira com alguma potência de água e jogue numa terra nua. E pegue a mesma mangueira e jogue onde tem uma grama. Você vai ver que a terra nua vai escorrer, vai ficar um buraco ali provavelmente. Onde tem grama, não. Mesmo que escorra um pouquinho ali de areia, fica uma boa parte retida, porque as raízes dessas plantas estão segurando esses materiais. Ok. As faixas marginais de qualquer curso de água. Rio, riacho, ribeirão, não sei como é que você vai chamar. Aguapé, qualquer leito de rio que seja natural, qualquer leito de água, né? Que seja natural. Perene ou não? Que é perene, professor, que tem água ali o ano todo, independente, faça chuva, faça sol, tem água ali. Como, por exemplo, o Rio São Francisco. Felizmente teve até uma parte ali da nascente do Rio São Francisco que já chegou a secar aí no passado, acho que 2014, 2015, aconteceu a seca ali da nascente do rio. Mas, ok, o rio mesmo não secou. Ou intermitente. Então, Rio Jaguaribe, antes da construção do Castanhão, ele era um rio intermitente. Ele tinha água ali alguns meses, vinha a quadra chuvosa, começava a chover ali nas nascentes, as nascentes começavam a colocar água para fora, a água era juntada ali no subsolo, ia escorrendo, e mesmo depois que passava o inverno, num inverno bom, ficava ali ainda vários meses com o rio Jaguaribe correndo. Mas depois que teve o Castanhão, ficou permeável ali o restante do rio, pelo menos do Castanhão até chegar em Fortaleza. Ok. Mas olha, excluídos os efêmeros. Os efêmeros, meu amigo, a gente sabe, meus amigos, que quando chove, a água começa a escorrer para algum lugar. E a água sempre vai procurar o local mais baixo para tentar escorrer. Acontece que, quando para de chover horas depois, boa parte daqueles caminhos de água, eles deixam de existir. Já não tem mais água nenhuma. Então a água só escorreu por ali. Eu não precisaria ser louco de ter que defender todo o caminho de água. Aí pronto, seria tudo, né? Tudo a gente tem que proteger a mata e, de fato, a gente não poderia ter nenhum tipo de construção humana. Não é isso que acontece. Já não era no código anterior. Desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de. O que é que acontece, pessoal? E aqui é uma das coisas que o MPF utilizou para argumentar a vedação retrocesso. Imaginem o seguinte, vamos supor que o rio, durante um ano, um rio perene, ele tem mais ou menos essa vazão de água. Mas, quando chove mais, ele sobe para cá. Então, aqui é o regular, é a média. Aqui em cima é a máxima, ok? Beleza. Passou a época de chuva, vai começando a diminuir, até ficar ali naquela média anual. Ok. O que acontece, meus amigos? No código passado, no código de 1964, se protegia a calha contando daqui, ó. Deixa eu colocar um espaço um pouco mais aberto, vou colocar um rio um pouco mais aberto, para vocês notarem a diferença. O leito regular vai estar aqui embaixo, o leito máximo seria esse aqui. Beleza. No código passado, a gente protegia daqui para frente. No código atual, a gente só protege daqui para frente. E aí, o que é que vocês acham? Se eu estou protegendo daqui para frente, essa parte é claro que ela também está protegida.
Então eu somo, sei lá, 30 metros daqui com, sei lá, 5 metros daqui, já dá 35 de cada lado. Só que o novo Código Florestal diz que não, eu só vou proteger da margem regular do rio. E aí eu diminuí, nesse meu exemplozinho aqui, pelo menos 5 metros de cada lado. Tá vendo que é menos protetivo? Mas não, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade aqui, porque já não se protegia mesmo e a gente continua sem proteger. Então vamos lá. Em largura mínima de. Que largura é essa? Aí vamos lá. No mínimo 30 metros de cada lado para os rios que têm até 10 metros de largura. No mínimo 50 metros para os rios que têm de 10 a 50 metros de largura. Ah, professor, e um rio que começa estreitinho e vai alargando? Naquela parte que ele tem até 10 metros, eu tenho que respeitar no mínimo 30. Naquele parte onde ele já passa dos 10 metros, mas é inferior a 50, nós temos que respeitar pelo menos 50 metros de cada lado. 100 metros, se o rio tem de 50 a 200. 200 metros de mata ciliar, se o rio tem uma largura de 200 a 600 metros. E uma mata ciliar de pelo menos 500 metros de cada lado, se o rio tiver uma largura superior a 600 metros. Professor, eu tenho que decorar isso para minha prova? Não, pessoal. Mas para provas e concursos, às vezes é bom você ter esses números na cabeça, mas entendam pelo menos um raciocínio, tem uma lógica por aqui. Quanto mais largo o rio, maior deve ser a sua mata ciliar de cada um dos seus lados. Ah, William, então quer dizer que a APP é só a mata ciliar? Não, ali era só o inciso 1. Vamos para o inciso 2. As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa será de 50. Então vamos lá, pessoal. Se eu tenho uma lagoa aqui até 20 metros, ou até 20 hectares, a sua faixa marginal, aquilo que vai margear ele, que deve ser protegido, é de 50 metros. Se ele tem mais de 20, então serão 100 metros. Lembrando que isso aqui, se o lago ou lagoa estiver em zona rural. Se for em zona urbana, cai isso para 30 metros, independente da superfície de água. Ainda, pessoal, inciso 3. As áreas nos entornos de reservatórios de água artificiais, por exemplo, os açudes. A área em torno do açude também é APP. Tem gente que coloca a casa ali em cima, né? As áreas do entorno dos reservatórios de água artificiais decorrentes do barramento ou represamento de cursos de água na faixa determinada, e aqui, pessoal, olha, na licença ambiental do empreendimento. Lá no artigo 5º vão ter alguns requisitos, não é da cabeça, é 1 metro, não é da cabeça dele, a gente vai ver isso no artigo 5º. 4. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no mínimo de 50 metros. Então, tem uma nascente, não importa quanto de água ela está jorrando. Essa nascente, ela tem direito a um APP de pelo menos 50 metros em todo o seu raio de ação. Ah, William, de novo, é só mata ciliar, né? De rio, de lagoa, de nascente? Não. Mas fica aqui a primeira figurinha para vocês. Está disponível no material. Lá no final a gente tem a referência bibliográfica de onde a gente tirou isso. Mas basicamente, olha aqui, ó, as nascentes, para qualquer lado da nascente, 50 metros. Os rios menores que 10 metros, 30, de 10 a 50, 50, de 50 a 200, 100, de 200 a 600, 200 e maior que 600, 500, tá bom? Além do mais, reservatório artificial com área menor a 10 hectares, no mínimo 15 metros, isso vai estar lá no artigo 15, ou no artigo 5, 30 metros se for artificial para atividade de aquicultura, reservatórios naturais com
até 20 hectares 50, naturais com mais de 20 hectares. Então a gente vai ter 100 metros de cada lado. Aí vamos lá, vamos mudar um pouquinho. As encostas ou partes dessas com declive superior a 45 graus, equivalente a 100% da linha de maior declive. Então, olha aqui para vocês, ó. Até aqui, em tese, não seria uma APP dessa questão dos 45 graus. Agora, quando eu chego daqui para frente, quando eu tenho um declive superior a 45 graus, eu tenho um APP de encosta de morro. Tudo bem? Então, tem a questão do topo de morro também, que está aqui no inciso 9. Então, a gente vai ver uma outra figurinha para o topo de morro ainda. Não vou explorar tanto esse inciso 9 ainda não. Volto a ele daqui a pouco. Detalhe, já vi muitas provas de concurso tentando pegar vocês pela matemática. Então não vão cair na matemática. Se você está na dúvida, faça esse desenho aqui para vocês. Olha, você tem 30 graus, por exemplo. Não está perfeito não, mas você tem também 45 graus. E depois você tem 60 graus. Ok? O que é que vocês acham que está protegendo mais? Esse ou esse? Professor, aparentemente, se a gente fosse chegar até uma linha aqui dos 90 graus, aqui protege 60 graus, aqui a gente vai proteger 45 graus e aqui a gente protege 30 graus. Então, o mais protetivo seria o de 30. Ok. Aí, qual é o tipo da malandragem? Ou o governo do estado, ou uma prefeitura vai e diz que a APP, ela, no seu território não seriam as encostas de morro com mais de 45, seriam com mais de 30 graus. E aí pergunta se é lícito ou é lícito. É lícito, meus amigos. Porque lembrem que no direito ambiental vai vigorar a prática mais protetiva, independente de qual dos entes federativos está legislando. O que se entende é que a União tem a sua prerrogativa geral de editar normas gerais, mas quanto ao meio ambiente, aquele que está mais próximo é quem está mais perto da verdade. Então, eu não posso ser menos protetivo. Então, se a lei estadual ou municipal diz que só protege o que tiver acima de 60 graus, aí, meus amigos, está errado, ele não pode fazê-lo. Olha, mas Estado pode legislar sobre o meio ambiente? Pode. E município pode? Pode, a gente não já viu isso. Se você não está lembrado direitinho, volta lá para a aula da repartição de competências. Tudo bem? Então, lembrem isso. A norma geral fala em 45 graus, nada impede que... Ah, William, por que não impede? Porque, meus amigos, no Brasil a gente tem montanhas de natureza sedimentar, a gente tem montanhas de natureza... mesmo sedimentares podem ser mais calcários, mais de silício, são diferentes. A gente tem o que o Matuto gosta de chamar de pedra-rocha, que são as rochas magmáticas, que de fato são perto ali de um granito, que não vão erodir tão fácil assim. Então a gente tem uma regra geral, sabendo que o Brasil tem uma pluralidade de situações, mas que para cada caso concreto pode ser possível normas mais protetivas ainda. Tudo bem? Pessoal, a gente já passou aqui dos 15 minutos previstos para esse bloco. Volto daqui a pouco, bebe uma água, dá uma alongada e volto para a gente não perder o pensamento, tá bom? Até já!